Mais uma vez, boa noite. Boa noite para você que está em vídeo também. Deus abençoe a sua vida. Sempre fica sempre emocionado, né? Com criança, né? Gosto muito de criança. Uma benção. Glória a Deus, meus irmãos. Vamos abrir, irmãos, a nossa Bíblia no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, no capítulo 28. Gênesis 28. Do versículo Gênesis 28 do versículo 10 ao versículo 17. Amém? Gênesis 28 do versículo 10 ao versículo 17. Todos se encontraram? Amém? Gênesis 28, dos versos 10 ao verso 17. Título da Sociedade Bíblica: A Visão da Escada. Diz assim o texto: Jacó partiu de Berseba e seguiu para Harã. Quando chegou certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já se havia posto. Pegou uma das pedras do lugar e fez dela o seu travesseiro, e se deitou ali para dormir, e sonhou. Eis que estava à porta na terra, uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava perto dele, e ele disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaque. A terra em que você agora está deitado, eu a darei a você e a sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que eu estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para esta terra, porque não o abandonarei, até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. Quando Jacó despertou do sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temendo, disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Oremos, irmãos. Senhor Deus, Pai querido, amado, mais uma noite eu lhe peço: tomai a minha vida em tuas mãos, tomai o meu intelecto, os meus sentimentos e tudo que, Pai, venha a ser dito aqui nesta noite, venha do teu coração, Senhor, para os nossos corações. Iluminai, Senhor, as nossas mentes, para que possamos compreender tudo aquilo que o Senhor quer ministrar a cada um de nós, e que esta palavra, Senhor, encontre um terreno fértil em nossos corações. Amém. E que venha frutificar, para que possamos também abençoar outras pessoas através desta mesma palavra. Pedimos, ó Deus, pelos nossos irmãos que estão no Brasil e no mundo afora, que o Senhor continue, Pai, sustentando com as suas mãos poderosas, dando força, graça, poder no teu Espírito, para que o seu Evangelho continue sendo propagado aos quatro cantos dessa terra. É o que nós te pedimos como igreja e já lhe agradecemos, em nome de Jesus. Todos digam amém? Amém. Amém, graças a Deus. Podem se sentar, queridos. Bom, meus irmãos, o texto que eu tirei como um texto-chave é o versículo 16. Diz assim: Quando Jacó acordou do sono, disse: Sem dúvida, o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Amados, muitas das vezes enfrentamos circunstâncias e deixamos de perceber a presença de Deus. Tem um ditado aí que diz, aí no mundo, que diz o seguinte: o pior cego é aquele que não quer enxergar. Já ouviram isso, né? Amém? Pois eu digo que o pior cego é aquele que perdeu a sua visão, e por mais que se esforce e queira, não consegue mais enxergar.
E se tratando de nossa vida espiritual, o pior cego é aquele que foi acometido pelas escamas circunstanciais e perdeu a visão de Deus, o direcionamento de Deus. As variadas situações arrebentam a nossa confiança no Senhor, nos distrai espiritualmente e nos enchem de medo, preocupações, inquietações e tendem nos fazer perder a percepção da presença soberana e constante de Deus em nossas vidas. É do conhecimento de todos que Deus é onipresente, amém, irmãos? Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E o que testifica da presença do Deus invisível nas nossas vidas é o Espírito Santo. Jacó estava fugindo, estava ali em retirada de seu irmão Esaú. Logo após suas trapaças, culminaram no ódio desse irmão. E ali, por segurança, seus pais enviaram ele para fora de suas moradias, do lugar de conforto, do lugar de segurança. Ele havia enganado o irmão, o pai, e recebendo a bênção da primogenitura no lugar de Esaú, que era por direito, que ele foi o primeiro a ser, apesar de eles serem gêmeos, Esaú saiu primeiro, então ele era o primogênito, como ordenava a lei. E uma vez liberada essa bênção, não havia retorno, quando você vê lá em Gênesis, capítulo 27, versículo 33 ao 35. Quando Esaú se coloca diante de Isaac, e sem saber de nada, pede a bênção que era sua por direito, e descobre que tanto ele como Isaac foram enganados pelo trapaceiro. Isso lhe despertou um ódio tão grande, que Jacó teve que fugir para não ser morto. O que mais me impressiona na história não é o engano de Jacó, nem o ódio de Esaú, jurando seu irmão de morte, mas sim a manifestação da graça divina. A manifestação da graça de Deus na vida de ambos os irmãos. Jacó e Esaú, que foram prósperos em suas trajetórias, e mas com resultados diferentes. Porém, atentamos para essa história no versículo que é parte, um episódio inteiro, e enxergamos claramente que Jacó, por diversos motivos, havia perdido a percepção da presença do Senhor. Talvez Jacó se culpasse muito pelo que ele fez. Talvez ele pensasse que Deus só estivesse presente em locais, em um certo local. Mas o que levou Jacó a perder a percepção da presença do Senhor? Notem que ele tem um sonho, e nesse sonho, ao acordar, ele exclama claramente que não sabia que Deus estava presente naquele lugar. Jacó estava tomado pelo medo, pavor, pela saudade da família, pela preocupação com seu destino. Ele não sabia o que ia acontecer. E isso lhe trouxe o pior tipo de cegueira, a mesma que acometeu o assistente do profeta Eliseu, onde viu aquela multidão, aquele exército para vir ali, e ele diz: perecemos, perdemos. Ele não estava enxergando como Eliseu estava enxergando. Jacó não sabia que iria encontrar pelo caminho, mas foi agraciado por Deus nessa emocionante jornada. Não podemos perder a percepção, irmãos, da presença do Senhor, regendo soberanamente as nossas vidas. E nós aprendemos dentro desse texto que nós lemos, tem algumas lições aqui. Primeiro, nós temos que estar convictos que Deus está no controle de todas as coisas. Todas as coisas. Olha o que diz aqui no versículo 13 e 14 que nós acabamos de ler. Versículo 13 e 14 de Gênesis 28. Eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai,
e Deus de Isaque. A terra em que agora você está deitado, eu a darei a você e a sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Deus estava falando para Jacó que mesmo em meio àquela circunstância terrível que ele estava vivendo, mesmo em meio a toda aquela situação de abandono, mesmo em toda aquela situação que ele estava deixando sua família naquele momento, Deus vinha com esperança, Deus vinha com promessa de que ele estaria presente em todos os momentos. Lá em Romanos, o apóstolo Paulo escreve, em Romanos capítulo 8, versículo 28, é bem conhecido, é um dos versos que eu mais amo na Bíblia, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, irmãos, todas as coisas são todas as coisas. Meus amados, com toda certeza, Jacó amava a Deus e foi chamado para ser o veículo da promessa divina. Mas, no contexto do texto que lemos, ele não teve a percepção disso. Ele estava emocionalmente abalado, ele estava preocupado, e por isso perdeu a visão de que Deus estava ali presente. Talvez em virtude de seu modo de agir, talvez ele tenha até mesmo pensado que não iria muito longe. Mas Deus aplica a sua graça a pecadores como Jacó e como nós, mesmo não merecendo tamanho amor. Meus amados irmãos, Deus está controlando a nossa história, Deus está controlando a sua história, Deus está controlando a sua vida. Não há nada que aconteça que Deus não tenha ciência. Deus, ele é soberano. O mesmo Deus que abençoa é o mesmo Deus que nos dá força para passar pelas provações e adversidades da vida. Ele não é somente, ele não é somente um Deus de perto. Mas como diz o profeta Jeremias, em Jeremias capítulo 23, versículo 23, diz o seguinte: porventura sou eu Deus de perto, diz o Senhor, não também Deus de longe? Ou seja, o que Deus está falando aqui? Eu sou Deus em todas as circunstâncias. Eu sou Deus que te ama, tanto você estando perto como você estando longe. Não é que Deus queira que a pessoa esteja longe dele, mas é que ele quer atrair a pessoa para ele. Deus precisava trabalhar em Jacó. E Deus, a história de Jacó é linda, irmãos. É linda. O que Deus fez na vida desse homem foi algo tremendo e sobrenatural. Deus colocou ele com um cara que era enganador. Não foi? Ele foi para a casa de Labão. Lembra lá das ovelhas? Nascia, né? Só assim nascia ovelha branca. Aí ele só colocava ovelha preta de pele preta para lã preta, né? Para Jacó cuidar. Como é que nascia ovelha de lã preta se só tinha ovelha com lã branca? Só Deus. E nascia o que, irmãos? Nascia a ovelha, mesmo todas as ovelhinhas sendo de lã preta, nascia a ovelhinha de lã branca. Aí Jacó mudou. Agora então, se for agora, você vai cuidar das brancas. Se nascer preta, é sua. Aí nascia só preta. Aí depois ele mudou de novo. Se era mesclado, nascia só mesclado. Ou seja, Deus está no controle. Não adianta, irmãos, o que o mundo tenta fazer, ou tenta desanimar a sua vida, ou tenta parar as nossas vidas. Fiel é aquele que prometeu, irmãos. Fiel é aquele que está direcionando a sua vida. Quem é que está direcionando a sua vida? Se for você mesmo, está no negócio. Agora, se for o Senhor,
Se você confia nele, opa, aí é diferente. Ele eu nunca vi perder uma batalha. Ele eu nunca vi deixar ninguém sozinho. Nem nos momentos de maior escuridão do homem, o Senhor está presente. Ele não se ausenta. Então, primeiro ponto, nós temos que ter essa consciência que Deus é soberano, que Deus rege todas as coisas, que Ele continua reinando. Ele continua reinando. Ele continua soberano. E nada e nenhum poder dessa terra, ou no sobrenatural, no mundo espiritual, pode abalar o poder desse Deus. Só uma pena aqui, lembrando que o mundo, Hollywood, falei até um pouco isso de manhã, pinta Deus como se Deus e o diabo estivessem ali numa queda de braço, Mentira isso. Apocalipse diz que o Senhor vai destruir o inimigo das nossas almas com um sopro de sua boca. Que queda de braço é essa? Se com um sopro ele vai ser destruído. Então, irmãos, não tem essa. Deus ele é poderoso. O inimigo das nossas almas não pode com Deus. Não pode. Outro exemplo que nós vemos é quando Jesus chega em Gadá, Falei até isso aqui numa outra mensagem. Quando ele chega ali em Gadá, aquele endemoniado gadareno estava ali, há tantos anos, possuído por uma legião de demônios. E quando aqueles demônios dão de cara com Jesus, fala: Nazareno, que temos contigo? Com medo. E ali naquele homem havia 6.000 demônios no homem. E todos eles tremeram de medo, porque sabiam quem era o que estava vindo ali para libertar aquele homem. Então, queridos, Deus continua soberano sobre as nossas vidas. Amém? Coloque isso na sua mente, grave isso no seu coração. Ele não te abandona. Versículo que nós acabamos de ler, versículo 15, olha o que diz aqui: eis que estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para esta terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. Ou seja, Deus está presente em todos os momentos da vida de Jacó. Deus está presente em todos os momentos das nossas vidas. Lá em Deuteronômio, capítulo 38, versículo 8, Deuteronômio, capítulo 31, versículo 8, diz o seguinte: o Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Ele é que vai à nossa frente. A palavra diz que é Ele que endireita os caminhos tortuosos da nossa vida. Ele aplana os caminhos. Ele vai adiante de ti. Lá em Hebreus capítulo 13, versículo 5, ele diz: nunca te deixarei, nem te desampararei. Talvez Jacó em suas caminhadas tenha pensado que já havia sido abandonado por Deus. Talvez você nas suas caminhadas, nos momentos que você já passou, talvez ache que Deus te abandonou. Amados, Deus não abandona os seus. Nós não precisamos temer, porque o Deus da graça, ou seja, do favor imerecido, se preocupa conosco. Ele se preocupa com isso. Tanto é que Jesus, em João 14, nos conforta, ele dizendo que Ele não nos deixaria órfãos, mas enviaria o Consolador, o Espírito Santo. Ele não nos deixou sozinhos.
Deus nunca nos abandona, pois Ele nos fez para sermos bênçãos em suas mãos. Jacó foi bênção na mão de Deus. Há muitos que no primeiro sinal de luta já vão logo dizendo que foram abandonadas pelo Senhor. Ah, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Ah, meu Deus, tu me abandonaste, me deixaste. Deus não nos deixa. Deus nunca vai te abandonar. Ele é fiel em suas promessas. Deus não é homem para voltar atrás, nem filho do homem. Ele é Deus. Ele continua sendo o mesmo que prometeu. Ele é fiel para levar até o fim. Jacó ainda não tinha essa experiência com Deus. E passou anos para aprender isso. Anos. Sendo enganado por Labão. Quando vai casar, trabalhando lá para levar Raquel, Labão bota ele lá, embebeda ele, e ele leva Lia. E aí depois ele tem que trabalhar mais 7 anos para levar Raquel. Jacó estava aprendendo também, irmãos. Deus estava trabalhando o coração de Jacó para o encontro que ele ia ter com Esaú. Nós não estamos sozinhos. Você não está sozinho. Deus está contigo. Nós não podemos, irmãos, perder a visão gloriosa da presença de Deus em nossas vidas. Veja, Elias, ele estava num momento difícil, na caverna, mas ele não tinha perdido a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Veio um trovão, veio um terremoto, veio fogo, mas quando veio aquela brisa suave, Elias ali reconheceu que a voz do Senhor estava ali. E muitas das vezes, irmãos, a voz do Senhor vem não com afago, mas ele vem às vezes nos confrontando, para que nós venhamos mudar de postura e fazer o que agrada a Ele. Lembre-se sempre, Ele é o Senhor. Nós somos o quê? Seus servos. Lembra que Jesus fala que naquele grande dia Ele irá dizer para os seus: entre servo amado no deleite do seu Senhor. Ele nos ama como filho. Amém? Ama? Deus, Ele se importa conosco? Sim, se importa. Mas ao mesmo tempo que nós somos filhos, nós também somos servos. Nós somos filhos obedientes. Amém, irmãos? Somos filhos obedientes. Às vezes eu uso essa metáfora aqui na igreja. Um de nós que somos pais, nos alegramos quando nós falamos assim para os nossos filhos, né? Vai fazer tal coisa. Aí de pronto, né? E vai lá e faz, pega o negócio, resolve, traz prontinho, né? Seja lá o que for, comprar alguma coisa na rua. Não traz uma alegria, irmãos, para o nosso coração, né? É isso, sabe? Comparando, né? Guardando as medidas de proporções, né? É isso, alegra o coração de Deus. A palavra diz que Deus pode se entristecer, mas também a palavra diz que Deus pode se alegrar. Então, quando nós entendemos isso, sabemos que Deus está no controle de todas as coisas, tendo fé e confiança que Deus está conosco o tempo todo, irmãos, começa
começamos a descansar nele. O Salmo 127 diz que o Senhor abençoa aqueles que são do Senhor. O Senhor abençoa até dormindo, irmão. Até quando nós estamos dormindo, nós somos abençoados. O mundo continua girando enquanto a gente está dormindo, amém? Tirando o nosso descanso merecido. Mas mesmo assim, Deus ali está guardando o dia, guardando o nosso sono, guardando a noite. O Senhor, no último ponto, o Senhor, Ele quer cumprir sua vontade em nossas vidas. Em Gênesis 28:15, Ele diz: eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei, até cumprir aquilo que te hei referido, até cumprir aquilo que eu te hei prometido. Ou seja, é por todo o tempo eu estarei com você, cuidando da tua vida, para que você caminhe segundo a vontade de Deus, né? Segundo a minha vontade. Nós acabamos de ler em Romanos que a vontade de Deus é boa, perfeita, é agradável. Boa, perfeita e agradável. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, o apóstolo Paulo escreve o seguinte: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Nós somos instrumentos de Deus neste mundo, irmãos, para transformar este mundo. Muito ali, né, tem se falado dessa, de forma até mal, dessa Olimpíada, né? E vimos as tragédias e as coisas que fizeram, né? Mas nós também temos visto a manifestação do poder de Deus. Temos visto atletas, pelo menos brasileiros, né, enaltecendo o nome do Senhor, dando glória devida a quem merece. Vendo a delegação de Fiji louvando a Deus. E aqueles irmãos que foram evangelizados, né? Assim, se você tiver depois um tempinho, até no YouTube tem, falando como foi o avivamento nas ilhas de Fiji. O país inteiro foi varrido por um avivamento, onde o presidente, lá, primeiro-ministro, chegou a reconhecer e a falar: olha, Senhor, eu entrego Fiji em tuas mãos. As igrejas se uniram, houve um momento de clamor, e ali uma terra onde missionários morreram, que eram as tribos antigamente. Baxter morreu lá, pregando o evangelho, e esses homens foram varridos ali por um avivamento, onde o hino dele é o hino da harpa cristã, o hino do país é o hino da harpa cristã. Isso é lindo, irmãos. Deus cumpriu o propósito. Eu fico imaginando os nossos irmãos missionários que plantaram a semente do evangelho lá e que não estão mais em vida. Quando chegar nos céus, ver o fruto daquilo que eles plantaram e semearam por amar e seguir o nosso Senhor. E ali, ironicamente, Deus faz as suas coisas, né? Ironicamente, aqueles que foram evangelizados pelos europeus estavam evangelizando europeus através dos cânticos, adoração ao Senhor. As pessoas paravam para filmar, ouvir o cântico, eles enaltecendo e adorando a Deus em sua língua. Deus tem o poder de mudar as coisas, irmãos. Deus tem o poder de usar a minha vida, a sua vida, para transformar a vida de outras pessoas. Jacó era um homem. Abraão era um homem. Isaac era um homem. Jacó já estava aqui na terra de Canaã,
aconteceu isso tudo porque Deus queria ainda preparar Isaac. Preparar Jacó. E Jacó passou por tanta coisa difícil, mas também viveu tanta coisa, tantas bênçãos na mão do Senhor, ao ponto de lutar com o anjo. Hebreus capítulo 10, versículo 7, o escritor aos Hebreus diz o seguinte: então eu disse, eis aqui estou no rolo do teu livro, está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Irmãos, como eu já disse aqui em diversas ocasiões, não precisa, ter uma iluminação imensa de Deus para entender o plano de Deus em nossas vidas. Eu falo iluminação do Espírito Santo, o Espírito Santo que ilumina a nossa mente para que nós venhamos ter compreensão da palavra de Deus. Nós não precisa, porque é muito claro. E de pregar o Evangelho a toda criatura. Você quer mudança? Queremos mudança em nossa terra? E de pregar o Evangelho. Você quer mudança no vizinho que mora ao seu lado? Ore por ele e clame por ele. Você quer mudança na sua família? Ore por ela, ore por sua família, não desista. Clame por aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Se ainda somos conservados em vidas, irmãos, é porque Deus quer cumprir sua vontade em nós. Ainda tem lenha para queimar. Ainda tem lenha para queimar. Mas para isso nós não podemos perder a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Não podemos perder a sensibilidade da presença de Deus. Deus é real, irmãos. Ele está aqui nesta noite. Ele está aqui nesta noite. Ele está conosco, Ele está com você. Deus, Ele está conosco em todos os momentos. Se um dia você estiver num lugar onde não tenha ninguém que você conheça, assim como Jacó esteve, tem uma pessoa que você nunca vai estar sozinho, porque essa pessoa, a pessoa do nosso Senhor, vai estar sempre com você. Sempre. O importante é que nós temos que ter a consciência de que Deus está nos capacitando a cada um de nós, trabalhando em cada um de nós, em nossa vida, na área espiritual, na família, na área material, na saúde, nos projetos de vida, enfim, para que seja feita a vontade dele. Hoje muito se é dito, e colocando o homem no centro das coisas, falo isso nunca aqui na igreja, e se levantou muito uma geração de cristãos egoístas, aonde eu quero o que é meu, é só o que é meu. A Bíblia nos fala, irmãos, que para receber nós temos que nos doar. Estou falando de dinheiro, não, pelo amor de Deus. Estou falando de vida. Nós cantamos um hino aqui. Vem o Senhor, minha vida oferecer. É sua vida, é nossa vida. Como oferta de amor e sacrifício, quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Tudo é por Ele, tudo é para Ele.
Tudo foi feito por Deus. Tudo. A nossa vida pertence a Ele. Eu, André, não tenho o trono da minha vida. Eu, André, não mando na minha vida. Quem manda na minha vida é o meu Senhor. Essa oração é pessoal. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo Jesus, nós falamos: Senhor, eu recebo o Senhor como o meu único e suficiente Salvador. Você recebe um sem. Eu tenho um Senhorinho. Ele manda. O que Ele falar, eu faço. Se Ele falar para mim, igual falou para Jericó, dá 7 voltas tocando trombeta, se Ele falou, eu faço. Mesmo que para o mundo pareça loucura, mas se veio de Deus, eu faço. O que vocês acham que o pessoal lá de Jericó estava olhando dentro da muralha? Deve estar passando uma cambada de doido aqui, circulando, com trombetinha, vai derrubar a muralha mais fortificada da época. Mas não era o povo que ia derrubar. Quem ia derrubar a muralha era Deus. Amados, quem derruba as muralhas que tentam impedir as coisas boas de Deus? Deus só tem coisas boas, irmãos. As coisas de Deus em nossa vida é o próprio Deus. Muitas das vezes as muralhas ainda estão de pé porque Deus está nos treinando, Deus está treinando a você. Tem uma ilustração antiga, uma ilustração, tá, irmãos? Já falei algumas vezes aqui na igreja, tem muito tempo, e diz nessa ilustração o seguinte: que Deus pegou um homem dele e falou assim: meu servo, vai ali com uma pedra ali de 1 tonelada, vai empurrando essa pedra, tenta mover ela. E a pessoa estava lá movendo, tentando empurrar aquela pedra, aquela coisa toda, e a pedra não movia 1 milímetro. 1 milímetro. Até ele estava ali 1 semana, 2 semanas, já estava 15 dias. Aparece o inimigo das nossas almas. Aí vem ele com as mentiras, né? Rapaz, Deus está te enganando, está tirando onda com você. Deus já, cadê ele? Ele está nem aqui. Você vai ficar empurrando essa pedra? Como é que tu vai mover essa pedra, rapaz? Larga de mão disso, Deus está te fazendo de trouxa. Aí, o rapaz largou a pedra, largou de empurrar a pedra e sentou. E aí, o inimigo saiu fora. Chega o Senhor. Por que tu parou de empurrar a pedra? Ele falou: mas eu estou aqui empurrando essa pedra há 15 dias. Não tem acontecido nada, não move 1 milímetro. Aí Deus fala para mim: olha para os seus braços. Os braços estão musculosos. Olha para as suas pernas. Olha para o que eu estou te preparando. Sabe, irmãos, às vezes as coisas são difíceis na vida do crente. É porque Deus está trabalhando a nossa, comparando mal, tá, irmãos? Musculatura espiritual, vamos dizer assim. É que Deus está nos fazendo ser perseverantes. Deus está não nos deixando desistir das promessas e fazendo a cada momento acreditar cada vez mais que Ele é Senhor de nossas vidas. Tiago diz que nós devemos nos alegrar pelas várias provações que passamos, porque delas vem a perseverança gera esperança, e a esperança gera a fé. Se não é a luta que você está passando, que cada um de nós estamos passando, se eu perguntar aqui, todo mundo tem uma luta na área da vida. É muito difícil alguém falar: não tem luta nenhuma, mas está tudo tranquilo na minha vida, não tem uma que eu não precise orar. Se não tem, você fala que a gente conversa, que aí eu na conversa para te mostrar que tem coisa para você orar, aí para você lutar, batalhar, né? Às vezes não é você, mas é alguém que você conhece, é um parente seu que precisa de oração, né? Então, em algum ponto, nós temos uma batalha a vencer, amém, irmãos? Então, amados, o que o Senhor nos ensina é sermos perseverantes. Ele ensinou Jacó aqui a ser perseverante. Jacó sai
dali, da casa de Labão, rico. E Deus continua abençoando Jacó até ele encontrar com Esaú. Quando encontra Esaú, ele acha que vai morrer. Tem aquele encontro lá dele com Deus, né? Com o anjo, ele lutando com o anjo. E o anjo fala: olha, o que tu queres que eu te faça? Ele tinha um nome de usurpador, porque ele nasceu agarrado no pé do irmão. E ali o Senhor fala: agora você, teu nome é Ismael, pois lutaste com Deus e prevaleceste. O lutar com Deus não é que Jacó derrotou Deus, não, tá, irmãos? Mas é que ele perseverou. E lutar com Deus não é contra Deus, ele está lutando com Deus. Nós estamos lutando com o auxílio de Deus. Se o anjo quisesse ali destruir Jacó, em 2 tempos ele destruía Jacó, né? Um anjo dispara para o exército e não ia destruir um homem. Mas aí Jacó sai daquele encontro apenas mancando, para que ele sempre lembrasse daquele momento onde o nome dele foi mudado, para que ele sempre lembrasse que ele não era mais Jacó, mas ele era Israel. Ele era um príncipe de Deus. E esse príncipe de Deus vai encontrar o seu irmão, aonde ali naquele momento houve a paz entre eles. Amados, Deus é poderoso para fazer. Eu estava ouvindo a questão lá da ilha Fiji, no avivamento. Uma ilha onde esse missionário Baxter morreu. As águas se tornaram venenosas. E há muitos anos. E o que aconteceu? Houve o presidente, depois que houve o avivamento, o presidente chamou a família, os descendentes do missionário, porque eles tinham aquela culpa dentro deles. Mesmo que ali pediram perdão a Deus, aquela coisa toda, Deus perdoou. Mas eles foram pedir, sentiram de pedir perdão à família do missionário, os descendentes, né? Isso foi em 1800. E quando chegou lá os descendentes, eles ficaram, né, se alegraram, que acharam na cabeça deles que tinham colocado um fim, um ponto numa história. Mas não, eles viram que ali era um começo, era uma continuação de uma história aonde lá o avô, o bisavô deles plantaram. E depois, irmãos, de alguns dias, a água voltou a ficar pura. Tem esse vídeo na internet. A água voltou a ficar pura. Os peixes voltaram para aquela região. Tem um irmão lá falando que ele plantava a banana era do tamanho do dedo que dava. Agora a banana é uma banana grande. Peixes são maiores. Né? Caranguejos já aparecem lá, daqueles grandes. A solução. E foi um lugar onde foi varrido pela guerra civil, nos anos 1990, 2000. E Deus transformou aquele país. Mudou a história daquele país. Através da vida dos seus servos. Dos seus servos. As armas da nossa milícia são poderosas em guerra. Ele opera. Para terminar, Mateus capítulo 28, versículo 20. O Senhor nos manda ensinar, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Né? E eis que estou com vocês todos os dias até o confim dos tempos. Ide por todo o Evangelho, pregando a palavra do Senhor, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todos os mandamentos, a palavra de Deus. E eis, aí vem a promessa, e eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Tem uma prerrogativa para estar conosco até a consumação dos séculos, a nós fazermos também a vontade do Senhor.
A salvação é de graça, irmãos. Ela veio de graça sobre as nossas vidas. Mas aquele que é salvo, ele quer compartilhar do Evangelho. Deus o prepara para isso. Para compartilhar, falar do amor dele. Então, queridos do Senhor, amados do Senhor, discípulos de Jesus. Jesus não veio chamar nós apenas, Jesus veio chamar apenas para que venhamos estar confortáveis, mas que nós venhamos a ser discípulos dele. Ele nos abençoa, Ele nos dá graça, nos dá poder para passar por todas as coisas. Amém. Isso diz a palavra. Mas Ele nos pede que nós venhamos cumprir a vontade. Amém, irmãos? Que Deus nos ajude a cumprir a sua vontade. Oremos. Vamos orar para encerrar aqui o culto com as pessoas que estão no vídeo. E logo depois nós vamos estar trazendo à memória aqui o momento da crucificação, morte do nosso Senhor e ressurreição. Todos aqueles que foram batizados nas águas de uma igreja evangélica, estão em comunhão com a sua igreja, podem participar da ceia. Amém, irmãos? Então vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, amado, glorioso é o teu santo nome, Pai. Nós te pedimos, dai-nos, continua, Senhor, ajudando a cada um de nós. Continua fortalecendo os nossos corações, Senhor. Porque, Senhor, assim como vimos a jornada, falamos hoje da jornada da vida de Jacó, vimos ali as dificuldades que ele passou, assim como nós enfrentamos as dificuldades na jornada dessas vidas, Senhor. Mas assim como vimos a vida de Jacó, nós vemos também as suas poderosas mãos sobre as nossas vidas. Pai, nós te pedimos, continua operando em cada coração. Se porventura em nosso meio, ou alguém que está em vídeo, Senhor, está desesperançoso ou desesperançosa, que está, Senhor, com o seu coração achando que o Senhor o abandonou, que o Senhor o deixou, que o Senhor não está mais com ele ou com ela, Senhor, te pedimos em nome de Jesus que o teu Espírito desperte, que o teu Espírito, ó Pai, mostre, Senhor, através dessa palavra, dessa mensagem, que o Senhor continua presente, que o Senhor continua agindo, que o Senhor continua operando, que o Senhor quer que volte para o seu caminho, que continue andando contigo, fazendo a tua vontade, que o Senhor quer, Senhor, que em todo momento nós venhamos destronar até nós mesmos de nossas vidas e deixarmos que o Senhor nos conduzir. Eis-nos aqui, Senhor. Faz em nós o teu querer. Cumpre em nós, Senhor, a tua vontade. É o que nós te pedimos, Senhor. E perdoa-nos, Senhor, todas as vezes que de alguma forma ou de outra agimos de forma mesquinha e queremos fazer do nosso jeito, da nossa forma, que não seja feita da nossa forma e do nosso jeito, Senhor, mas seja feita da tua vontade, do seu jeito, porque o seu jeito é melhor, Senhor. Nós te agradecemos por tamanha graça, tamanho amor. Continua conosco, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Todos digam amém? Amém, graças a Deus. Deus abençoe você em vídeo, em nome de Jesus. Nós vamos